Meus irmãos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês ou numa casa espírita. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa trazer um esclarecimento e conforto que vocês vieram buscar. E essa noite nós vamos falar, óbvio, de Jesus. Numa das suas passagens, das suas falas, ele diz: não vim destruir a lei. E quem vai falar isso para nós são os irmãos Mendes. E eu gostaria de convidar a todos vocês a me acompanharem em uma prece, porque afinal não tem como nós realizarmos uma tarefa em nome do Cristo sem conversar com Ele. Então eu convido todos vocês a me acompanharem. Jesus, divino amigo, irmão incondicional de todas as horas, aqui estamos, eternos pedidos que somos, felizes e jubilosos, Jesus, por saber que estás a nos acompanhar e nos concede essa oportunidade bendita do aprendizado salutar. Que possamos, Jesus, através dos teus sábios ensinamentos e principalmente, Jesus, dos teus sábios exemplos, nos orientar conforme a vida, nos indicar o melhor caminho do crescimento, sempre com responsabilidade, bom ânimo e amor no coração. Que tua paz seja conosco, Jesus, em todos os momentos e em todas as circunstâncias por onde passarmos, possamos levar de alguma forma, ainda que tão pequeno, diante da nossa ignorância, um pouco da tua palavra. Que o nosso expositor da noite possa ser intuído, orientado, para que o estudo ocorra dentro da nossa necessidade e dentro da nossa capacidade de assimilar. Tão bendito conhecimento. Seguro-nos de Jesus, hoje e agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite, pessoal. Prazer falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. A gente agradece, antes de mais nada, a casa por nos dar essa oportunidade, ao irmão Miramês, que nos faculta essas oportunidades que, às vezes, sobra um tema para a gente fazer, que a gente não consegue expositor, e a gente aproveita essas oportunidades, a gente agradece essa oportunidade por isso. O tema de hoje: não vim destruir a lei. Então, vou usar os livros da doutrina, porque nós vamos falar de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de Jesus de acordo com os postulados espíritas. No capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho, em uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, onde fala o seguinte: Jesus diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não,
os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto, São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, importante que ele fala. Enquanto o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja cumprido perfeitamente. Enquanto tiver um único iota e um único ponto, ainda nós estaremos precisando de caminhar mais ainda. Então, que lei seria essa que Jesus fala? Ele fala que até que não reste um único iota e um único ponto na terra, ou seja, as encarnações vão se sucedendo e a lei prevalece. Essa lei ela é eterna, ela é imutável e ela é perfeita. Né? Que lei seria essa? Né? Seria a lei de Deus. A lei de Deus que, quando fomos criados espíritos simples e ignorantes no saber, Deus colocou essa lei em nós. Ela está conosco para sempre. As leis, de um modo geral, elas estão escritas em algum lugar. As leis civis estão lá nos livros, está lá na Bíblia, está escrito lá na Torá. Mas essa lei que Jesus diz que não veio destruir, é uma lei que está dentro de nós. É a lei de Deus, a lei divina, que quando nós fomos criados, recebemos essa lei na nossa consciência. Então ela nos governa, ela está sempre a nos dirigir os passos, apesar de que a gente muitas vezes tropeça nela. Então essa lei, como ela está sempre na nossa consciência, Deus tem mandado, desde o início da humanidade, seus representantes a nos lembrar dessa lei. Porque nós esquecemos essa lei. Nós, muitas vezes, desprezamos essa lei. Nós deixamos que essa lei fique adormecida na nossa consciência e a gente age na contramão dessa lei muitas vezes. Mas Deus, desde o início dos tempos, tem nos mandado os seus emissários de luz, os seus profetas, para nos lembrar. Então toda religião, todo ensinamento cristão, todo ensinamento que fala de Deus, que fala de comportamento, ele é só um lembrete para nós, porque a lei está em nós, está dentro de nós. Não tem como nós nos desculparmos de desconhecimento. A gente deixa ela ficar adormecida na nossa intimidade, a gente despreza essa lei, a gente coloca essa lei em segundo plano, de acordo com as nossas prioridades, envolvidos que somos nas energias materiais, envolvidos que somos no nosso egoísmo e na nossa vaidade, no nosso orgulho. Nós muitas vezes deixamos de lado essa lei, viramos as costas para ela, fechamos os olhos, fazemos de conta que não sabemos, para que a gente possa fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é importante, sempre guiado pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. E é por isso que nós estamos encarnados há tanto tempo e estamos ainda no mundo de provas e expiações. A humanidade, ela tem aí mais ou menos uns 2 bilhões de anos, 2,5 de anos, nós fomos criados e a gente ainda está vivendo no mundo de provas e de expiação, enquanto existem vários outros mundos melhores, mais felizes, que nós já poderíamos estar lá, se nós andássemos
mais atentos a essa lei. Então essa lei, a princípio, então, sempre houve os profetas, sempre tinha alguém falando de proceder bem, de caminhar de acordo com essa lei, falando de Deus Pai, Deus único, Deus é bom. Então, sempre teve no meio da humanidade, de um modo geral. E essa lei, ela foi trazida como uma revelação, oficialmente, como uma primeira revelação para toda a humanidade, através de Moisés. Então, Moisés foi a primeira revelação dessa lei, oficialmente colocada no papel eu digo no papel porque naquela época era na pedra, ela foi grafada a fogo na pedra, mas fisicamente para que a humanidade pudesse ter conhecimento dela. E Moisés foi o emissário de Deus encarregado de fazer essa apresentação da lei à humanidade. E essa lei todo mundo conhece, já sabe, que são os 10 mandamentos. É a primeira revelação da lei divina. Moisés, ele criou a humanidade no momento em que toda a humanidade era ainda muito infantil espiritualmente. Falando de forma espiritual, a humanidade era uma criança infantil. Não tinha conhecimento nem condições de grandes feitos em termos de comportamento. Mas ele, quando recebeu essa lei, ele criou várias outras leis para dar sustentação e apoio na implantação da lei de Deus. Porque o povo, a humanidade naquela época, nós éramos praticamente semi-bárbaros, A gente era naquela primitiva, ainda numa era quase saindo do primitivismo. Então Moisés, para falar de respeitar o outro, de não matar, de não cobiçar as coisas do outro, como diz os 10 mandamentos, para que o povo, para que a humanidade ali presente pudesse entender essa situação e seguir, ele precisou de criar outras leis civis, mas que ele colocou no plano divino. Ele colocou essas outras leis também como leis divinas, porque o povo temia a Deus, porque desde o início da humanidade nós sempre tivemos medo de algo que a gente não compreendia, de algo poderoso. Então o pessoal adorava, tinha medo do relâmpago, do trovão, das coisas da natureza, dos furacões, terremotos, essas coisas que eles não podiam controlar e nem explicar por que acontecia. Para eles era um Deus raivoso com alguma situação. Então Moisés colocou as suas leis civis também como divinas, para que o povo pudesse respeitar. Porque se ele falasse que era lei civil, ninguém respeitava, ele não tinha controle sobre o povo. Então ele precisava de fazer com que essas leis fossem entendidas como divinas também. Mas eram leis mosaicas, leis que ele fez, para que o povo pudesse ter controle sobre o povo. A história de Moisés, ele veio como profeta, como enviado de Deus, as coisas foram, como que aconteceu essa situação de Moisés? Ele, na época que Moisés nasceu, o faraó lá do Egito, o povo hebreu era escravizado, eram escravos dos egípcios, do Egito. E o faraó lá, o Ramsés I, lá, se não me engano, ele mandou, com medo de perder o trono para outro, ele mandou que fossem sacrificadas todas as crianças masculinas. Mate os homens, os crianças meninos, crianças masculinas, todos. Eu não quero concorrência mais tarde para me tirar do trono. Essa era a ideia dele. E aí a mãe de Moisés, Moisés recebeu essa intuição de esconder o Moisés. Escondeu ele por uns 3 meses. Depois começou a perder o controle
e colocou Moisés numa cestinha, colocou ele no rio. O rio foi levando a cestinha. E ela rezando a Deus para que ele fosse protegido e saísse daquela região. O rio era para o rio levá-lo para longe dali, para que ele pudesse sobreviver. E Moisés, né, o nome indica, né, salvo das águas, ele foi encontrado pela filha lá do faraó, criou Moisés. E aí, a irmã de Moisés, né, já mais adulta, uma irmã, uma parente dele, acho que era irmã, acompanhou esse percurso que a cestinha com esse bebezinho dele fazendo. E foi lá, tem uma princesa, né, que achou ele no rio e levou ele para casa para tomar conta dele. E ela sugeriu à princesa que arrumasse uma ama para ele mamar, né, uma ama de leite para ele. E a princesa concordou e ela levou a mãe de Moisés para que ela cuidasse dele. Então Moisés foi cuidado pela própria mãe lá no palácio do faraó e recebeu toda a instrução, aprendeu as línguas, né, que falavam na época. A mãe dele instruiu ele muito bem. E ele, então, fez o trabalho que ele fez. Resgatou os hebreus da escravidão e caminhou com todos eles em direção a uma terra prometida que está lá no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, ele vem trazendo para nós essa que é a primeira revelação, que foi a primeira revelação de Deus para a humanidade. Então, ele passou esse percurso todo, Moisés já grande, já levou, e ele subiu lá no Monte Sinai, e lá no monte ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, grifado a fogo na pedra, todos os 10 mandamentos. E foi aí que ele trabalhou, ele ficou 40 dias lá, trabalhou, fez as leis e apresentou essas leis. Então essa é a primeira revelação. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec começa o livro, o Evangelho, que é exatamente retratando tudo aquilo que Jesus nos trouxe, tudo aquilo que ele nos ensinou sobre a visão, né, de acordo com a visão espírita, como pilar do Evangelho. Existem 4 capítulos aqui que são base de sustentação que Allan Kardec escolheu e criou para que fosse a sustentação do Evangelho. O capítulo 1, que é não vim destruir a lei. O capítulo 2, que fala, deixa eu ver aqui no índice, o capítulo 2 que fala, o meu reino não é deste mundo, né? O capítulo 3 fala, há muitas moradas na casa do meu pai. E o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja bem que essas 4 pilares é a base do Espiritismo, a base sólida. Porque o que o Espiritismo vem nos ensinar? Vem nos ensinar qual é o nosso futuro, o que é que nos reserva o futuro. De acordo com as leis divinas, de acordo com o que Jesus trouxe, ele vem aqui primeiro, não vim destruir a lei, é a primeira coisa. Como Jesus disse, eu não vim mudar nada que Moisés colocou para vocês aqui, ou seja, da lei divina. Então esse não vim destruir a lei, não é a lei mosaica, não é a lei que Moisés fez, as leis civis, mas a lei divina, a lei de Deus. Então ele trouxe, não vim destruir a lei. Segundo, meu reino não é desse mundo. A gente já conhece, a gente já estuda aqui no Evangelho que Jesus é um espírito altamente evoluído. Quando nós ainda nem existíamos como espírito, Jesus já era um espírito superior, de luz. Então, é de outro mundo. Meu reino não é desse mundo. Ele deixou claro isso. Depois, há muitas moradas na casa do meu pai. Jesus veio falar com isso, dos vários mundos que existem à nossa disposição, que nós podemos alcançar
só depende da nossa caminhada, da nossa boa vontade, do nosso esforço em seguir essa lei. Então há muitas moradas na casa do meu Pai, aos mundos felizes, aos mundos celestes. E o quarto capítulo, que é o quarto pilar da doutrina do Evangelho: ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Tamanha importância dessa afirmação, porque vem nos falar da reencarnação, a necessidade que temos de reencarnar, porque é através da reencarnação que nós temos as oportunidades de estar crescendo, de estar caminhando, de estar cumprindo essa lei divina, de estar corrigindo, como Deus nos mostra, misericordioso, um Pai bondoso, que não quer que nenhum de nós fique para trás, que não nos abandona em momento nenhum, que qualquer um de nós, por menor que nós possamos achar que somos, nós estamos sob o olhar de Jesus, de Deus e de Jesus também. Mas Deus não nos abandona em momento algum, está sempre cuidando de nós. Então, é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus, ou seja, nós precisamos da reencarnação, porque é nas várias vidas é que o Espírito adquire o conhecimento, porque o Espírito para se tornar um Espírito puro, um Espírito que possa alcançar os mundos celestes, ele precisa estar bastante evoluído moralmente e em conhecimento. Ele precisa saber de tudo, ele precisa ser bom, ele precisa ser puro como Jesus, ele precisa alcançar a plenitude que Jesus conquistou. Então ele tem que saber de tudo. Então, para isso, ele precisa de muitas reencarnações, porque em cada uma delas ele vai trabalhar uma característica diferente que é necessária para esse crescimento e para essa caminhada dele. Então, esses 4 pilares são a base que Allan Kardec colocou como base no Evangelho, né? Daí para frente vem já as palavras de Jesus e os ensinos que ele trouxe para todos nós. Então, Moisés, como eu estava dizendo, o Evangelho, o Kardec nos fala o seguinte: ele recebeu essa lei, esses 10 mandamentos que nós conhecemos bem, que são: primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aí vem Deus falando com Moisés: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adoreis e não lhes prestareis culto soberano. O que Deus quis dizer com isso? Que Ele é o Senhor soberano, onipotente, Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar. Não existe outro Deus, porque se assim fosse, Ele não seria o Deus, teria outro concorrente para Ele. E foi Ele que criou todo esse universo. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele sempre existiu, Ele é o Deus único. Então Ele quis dizer isso: não há outros deuses. Vocês não vão fazer imagens e adorar outros deuses, porque eu sou único. Isso que Ele quis dizer aqui. Depois, não pronuncieis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então é para a questão do respeito. A gente ficar falando o nome de Deus a toda hora: meu Deus, qualquer coisa que acontece, a gente chama o nome de Deus. Quer dizer, banalizando o nome do Pai Maior, o nome de Deus. Que a gente precisa de pensar um pouco, e não é toda hora que a gente fica chamando Deus: oh meu Deus, oh, nossa Senhora, Deus do céu. Essas coisas não são uma prática muito agradável nem muito sadia, porque a gente vai falar o nome de Deus quando a gente vai fazer uma prece. A prece é o momento em que você fala com Deus, que você conversa com Ele. Aí, como Jesus nos orientou, nós vamos entrar no nosso quarto e fechar a porta, ou seja, o quarto da nossa intimidade. Nós vamos entrar para dentro de nós mesmos, do nosso coração, e
e falar do coração, deixar sair do coração aquilo que eu quero falar com Deus, que seja autêntico, que seja aquilo profundamente legítimo do nosso coração, nem que seja só um alô Deus, eu estou aqui, alô Deus, me proteja, seja o mínimo. Não precisa falar com Deus, para conversar com Deus, de palavras bonitas, nem frases grandes, nem rebuscadas. Basta que deixe seu coração falar com você aquilo que você quer conversar com Deus. E Ele escutará com o maior prazer e te atenderá, porque Deus jamais deixa de atender as nossas rogativas. Mas nós temos que ter a prática de falar com Deus também para agradecer e também para louvar, como diz o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e não tomar o nome dele em vão, como é o segundo mandamento. Lembrai de santificar o dia de sábado. Essas palavras têm muitas alegorias aqui também, e tem alguma coisa, muito dos costumes, quase tudo dos costumes da época, né? Lá naquela região, de acordo com a rotina do pessoal, como eles andavam, como eles agiam, eles tinham um dia lá que eles consagravam aos deuses, né? O dia de sábado. Ele diz que é o dia de sábado, porque ele foi assim colocado no sábado. Mas é o momento, ele quer dizer que é o momento que a gente tem que lembrar de falar com o Pai, de conversar com Ele. Não tem dia certo. Não precisa de ser no domingo que eu tenho que ir na igreja e conversar com Deus. Eu converso com Deus a qualquer momento que eu quiser, e onde eu estiver, Ele vai me ouvir. Então, mas Ele coloca, lembrar de santificar, ou seja, a gente não pode esquecer que tem o Deus, o nosso Pai bom, que está sempre cuidando de nós, né? E a gente tem que seguir as suas leis, as suas orientações, porque se nós não seguirmos a lei divina, a lei de Deus, nós estamos dando as costas para Ele, dando as costas como o filho pródigo. Honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso é muito importante, porque é o único mandamento que te promete alguma coisa. Ele fala: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que isso é muito importante? Porque o pai e a mãe é importante demais. Porque o pai e a mãe é o instrumento que nós temos para nossas reencarnações. Ninguém reencarna sem ter um pai e uma mãe. Não existe jeito. Então, é muito importante que amemos o nosso próximo. Mas com relação ao nosso pai e à nossa mãe, nós temos que amar muito mais. Nós temos que santificar praticamente o nosso pai e a nossa mãe. Porque mesmo que ele não tenha feito nada por nós depois que nós nascemos, só o fato de ele estar nos dando a vida encarnada, ele já nos ajudou demais. Porque nós somos, vamos supor aqui, 7 milhões de habitantes aqui na Terra, por aí, e lá no plano espiritual tem umas 4 vezes mais espíritos do que isso querendo encarnar. Porque a reencarnação é o caminho do crescimento. A reencarnação é a ferramenta de que nós utilizamos para corrigir nossos enganos, para resgatar os nossos inimigos, transformá-los em amigos. Então, nós precisamos da reencarnação. Então, tem vidas lá para reencarnar. Então, só aqueles 2 espíritos que se propuseram no plano espiritual a chegar aqui na Terra e nos trazer como filho, eles já fizeram tudo por nós e nos deu essa oportunidade. O que eles fizeram depois, se nos ajudaram, se nos abandonaram, ou se não cuidaram de nós como a gente acha que deveria ser cuidado, isso é irrelevante, porque eles vão ter que responder por essas atitudes perante Deus. Não cabe nós tomarmos a lei de vingança ou de correção, ou achar que nós devemos fazer alguma coisa, ou desprezá-los
por causa disso. Porque só o fato deles nos colocarem no mundo, eles já fizeram a parte deles. E muita gente fala assim, eu não pedi para nascer. É outro engano, porque todos nós que nascemos, nós pedimos. Nós imploramos, como tem uma filha lá querendo. Nós imploramos para nascer. Nosso plano reencarnatório, ele foi acompanhado pelos espíritos superiores, e nós pedimos, e os dois espíritos que nos vieram servir de pai e mãe, estiveram junto conosco lá no plano espiritual, se comprometeram a nos ajudar, trazendo o nosso para a reencarnação. Então, honrar o pai e a mãe é um mandamento, um dos mais importantes. E quando Jesus fala, a fim de viver esse longo tempo na terra que o nosso Deus nos dará, significa que já é um grande passo para nós ficarmos nessa terra no momento em que ela for passar de prova de expiação para um plano melhor, que a terra de regeneração. Então, eu estarei herdando essa terra, isso já é um grande passo. Claro que tem outras circunstâncias que eu preciso de ficar atento, mas esse já é um grande passo. Se eu honrar o meu pai, honrar a minha mãe, cuidar deles na velhice, fazer com que eles se sintam importantes e humanos até o fim da vida deles. Porque muita gente acha que pode enganar Deus, enganar a própria consciência, que é mais difícil ainda, enganar a própria consciência. Porque a gente acha que nós estamos encarnados e que nós não temos, e que a gente pode enganar, a gente não tem como esconder as coisas. Quando nós chegamos no plano espiritual, no momento que nós desencarnamos, livre do nosso corpo físico, o nosso espírito readquire as suas potencialidades de visão, de entendimento. Então nós percebemos a nossa vida, futura e passada. Nós percebemos todos os enganos que nós cometemos, nós percebemos claramente o futuro que nos reserva a cada um de nós, e nós sabemos o que é importante para nós fazermos. Então nós fazemos um plano de reencarnação já trabalhando esses detalhes importantes para a minha caminhada. Aí eu chego aqui e não faço nada daquilo que eu prometi. Então quando eu chego lá no plano espiritual, eu vou ter a visão ampla, vou voltar à minha percepção e eu vou começar a sofrer os arrependimentos, os remorsos de ter deixado passar as oportunidades, de não ter feito aquilo que eu prometi que ia fazer, de não vou ter cara para olhar para os outros espíritos que são meus amigos, que avalizaram a minha reencarnação, que estão torcendo por mim lá no plano espiritual. Eu vou chegar lá e eles vão encontrar um monte de espíritos decepcionados comigo, que fizeram tudo para me ajudar e eu virei as costas a todos eles, não cumprindo aquilo que eu prometi que ia cumprir. Então o sofrimento do espírito é grande por causa disso. Então aquele pai, aquela mãe, que deixa passar a oportunidade que ele combinou lá no plano espiritual, depois ele vai sofrer com a sua própria consciência. Então não cabe a nós fazer tudo para que ele seja bem cuidado, para que ele se sinta importante, para que ele se sinta bem. Então muita gente, como eu disse, acha que pode enganar, deixa você. Não vou, eu digo isso, não é a tipo de crítica, porque cada um de nós tem um patamar de evolução, cada um sabe o que faz. Não estou fazendo crítica a quem quer que seja. E me desculpem aqueles que acharem que eu estou fazendo algum tipo de crítica. Mas tem muita gente que acha que só de colocar os pais e as mães num quartinho lá no fundo do quintal, ele já está cuidando dele. E aí o pai e a mãe ficam lá no quartinho. Quando chega a visita, leva eles para lá. Quando chegam as pessoas do ciclo de amizade do pai, das pessoas lá na casa principal, eles levam os pais lá para fora, porque ele não sabe, está muito velhinho, não se comporta direito, não sabe, tal. Sente até vergonha de trazer os pais para ficar junto da sala de visita, para conversar com as pessoas, sendo que aquele pai e aquela mãe que deu educação para ele, que cuidou dele, que pagou os estudos, passou a noite em claro, sofreu por ele, por aquele filho ou aquela filha. Então, não é justo
que aconteçam coisas parecidas com isso, e que a gente sabe que acontecem, né? Que as pessoas têm as vidas atribuladas, têm que trabalhar, têm que manter, mas a gente não pode relegar ao segundo plano o nosso pai e a nossa mãe. Nós temos que fazer um esforço para que eles façam parte do dia a dia da nossa vida até o fim, porque é o mínimo que nós podemos fazer por eles, sem contar outras atitudes que a gente sabe que existem, que eu não gostaria nem de falar, porque fica muito pesado. Não mateis. Então, esse não mateis é outra orientação da lei divina. Então, não mateis. Matar não é só tirar a vida. Matar é tirar a oportunidade. Matar é tirar uma esperança de uma pessoa. Uma pessoa que às vezes está esperançosa de fazer alguma coisa, está ali com a ideia, trabalhou umas ideias, tem coisas boas querendo fazer, e vem a outra pessoa e joga uma água fria naquelas ideias. Matou a ideia, matou o entusiasmo. Então matar não é só tirar a vida, é matar tudo aquilo que o outro vai se sentir prejudicado, vai se sentir humilhado, vai se sentir relegado. Tudo aquilo que a pessoa faz que possa prejudicar o outro nessa situação. Então isso é matar. Não cometais o adultério. O adultério, ele é muito também amplo, porque a gente lê o adultério como se fosse uma simples traição de marido e mulher. Mas o adultério, o que é adulterar? Adulterar é falsificar. Então não cometereis adultério, não falsifiqueis nada, nem a lei, que muita gente falsifica a própria lei com outras interpretações tendenciosas, com o objetivo de atender a interesses próprios. Temos que ser fiel. A fé significa fidelidade. Fidelidade é não adulterar. Jesus comparava a relação de nós com Deus como um casamento. Por isso a importância que ele dá da união. O casamento onde tem a noiva e o noivo, e aquele exige uma fidelidade de um para com o outro. Da mesma forma que a fé é essa fidelidade nossa para com Deus. A fé não é acreditar. A fé é saber de Deus que Ele é bom, Pai bondoso, misericordioso, que nos apresentou uma lei, um caminho para que nós possamos seguir, pudéssemos seguir, e nós teremos que ser fiéis a esse caminho. Então, se nós falseamos esse caminho, nós estamos sendo adúlteros. Isso é adulterar. Então, não cometais adultério. Não roubar, tirar as coisas dos outros, né? Não presteis falso testemunho contra o próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, e não cobisteis as coisas do vosso próximo, a casa. Ele fala aqui, seu servo, sua serva, seu boi, porque naquela época era o que tinha ali de valores, né? Hoje você não conquistava o carro todo, moto, bicicleta, as coisas desse tipo. Mas isso é o primeiro mandamento. E Jesus criou, Moisés criou as suas leis físicas, as leis civis, colocando como divinas, além dessas aqui, para que o povo da época pudesse, de uma certa forma, através de ter medo de Deus, que o Deus punitivo, ele criou as leis, por ouro, dente por dente. Ele criou a lei que permitia que, se algum irmão fosse lá na casa do outro e roubasse alguma coisa dele, dava direito do outro ir lá e roubar tudo dele. Se ele matasse alguém da família, dava direito do outro ir lá e roubar e matar também. Então, coisas desse tipo, para que o povo, através do medo, seguisse as leis de Deus. Então, essa é o resumo da história da primeira revelação. E Jesus veio para a segunda revelação, ou segunda revelação. Mas ele, a primeira coisa que ele falou, eu não vim destruir a lei. O Cristo não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, como eu disse, Moisés
recebeu as primeiras leis num momento em que a humanidade era infantil espiritualmente. Infantil. E quando Jesus veio, a humanidade já era adulta, já era espiritualmente já adulta, já sabendo muitas coisas, já tinha lá todas as escrituras, já tinha já tinha um entendimento diferenciado, não era bárbaro mais como era na época do Moisés. Então Jesus veio, na verdade, dar cumprimento, continuidade às leis de Moisés, e ele veio também em uma época em que as leis estavam sendo, de uma certa forma, deixadas de lado também. Ou estava esquecendo, até hoje, como a gente esquece de Deus, hoje por vários motivos, naquela época também, eles estavam esquecendo das leis. Tinha as suas rigidezes, de acordo com o Velho Testamento, mas, por exemplo, tinha lá os egípcios, tinha escravidão ainda, tinha uma série de coisas que estavam, inclusive, voltando a acontecer. Então Jesus veio numa época em que todos já tinham um certo entendimento, e ele veio trazer, então, uma forma de modificar o entendimento dessa lei. Não alterar nada da lei divina, mas o entendimento. E Jesus transformou essa lei, os 10 mandamentos, em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e amar ao seu próximo como a si mesmo, segundo mandamento. Então, amar a Deus ficou prevalecendo como o primeiro dever de todos nós, que é falar com o Pai, que é conversar com o Pai, que é respeitá-lo, que é seguir as suas leis, as suas orientações, que é agradecer, que é ter confiança que Ele está nos atendendo a qualquer momento que precisarmos. Então isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo seria o resumo de todas as outras leis. Ou seja, se você ama ao próximo como ama a si próprio, você não vai fazer nada daquilo que vai prejudicar o outro, porque você não quer que isso seja feito a você. Se você ama o outro como ama você mesmo, tudo aquilo que você quer de bom para você, você vai querer para o outro também. Então essa é a ideia da lei que Jesus trouxe. Então ele veio trazer uma lei diferente, a lei do amor. Ele aboliu aquela lei do beijo por dentro, do olho por olho. Se alguém lhe pedir a túnica, a capa, entregue também a túnica. Se te pedir para caminhar um quilômetro com ele, carregando as coisas, carrega antes de 2 quilômetros, que eram costumes locais. Tinha um costume que o pessoal chegava um romano com bagagem, e ele entregava para o judeu, tá? Carrega para mim aqui. Tinha que andar pelo menos 1 quilômetro. Era obrigado. Então era costume. Então Jesus usava os próprios métodos. Se alguém lhe pedir para andar 1 quilômetro, ande 2. Se alguém lhe pedir a sua capa, você tira a capa e dá a túnica também. Então, os costumes que o povo está acostumado. Eram ideias novas que Jesus veio trazer. Ele veio trazer ideias que naquela época eram coisas de mudar a forma de todo mundo de agir. Se alguém lhe bater na face, vire também a outra direita, vire também a face esquerda. Né? Não saiba a sua mão esquerda e dá a sua mão direita. Ele veio pregar o amor recíproco, o amor. Porque mais tarde ele conserta esse segundo evangelho que ele fala: amai ao próximo como a si mesmo, como eu vos amei. E é um processo ainda mais evoluído. Porque como ele amou que é o bicho que é mais difícil. Porque até então amar o próximo como a si mesmo, as pessoas ainda já conseguiam trabalhar isso um pouco, de não fazer mal para o outro, mas como eu vos amei, é um incremento que ele colocou ali que chegou no máximo. Porque ele amou o amor mais puro que tinha, sem o total desinteresse. Então ele veio trazer isso, trazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Isso que é o Evangelho, o Allan Kardec vem colocar como postulado espírita de
Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, ou fora do templo, ou fora da casa espírita, isso não importa. É fora da caridade. Você não precisa de ter igreja, nem de centro espírita, nem de templo religioso, mas se você é caridoso, você já está andando de acordo com os ensinamentos do Cristo. E aí essa caridade é muito mais ampla do que você jogar uma moeda para quem está precisando, tirar um dinheiro e dar para a pessoa. Essa caridade, ela abrange exatamente o amar ao próximo como a si mesmo. Porque ela é benevolência, ela prega a benevolência, a indulgência, ela prega o perdão das ofensas, o esquecimento das ofensas, o perdão dos inimigos, perdoar aos inimigos. Ela prega o fazer o bem sem ostentação nenhuma. Então isso é o que Jesus veio nos trazer. Então ele fala, não vim destruir, mas eu vim dar um cumprimento dessa lei, ser o exemplo vivo dessa lei. Então Jesus foi o Evangelho nessa época vivo, porque ele viveu tudo aquilo que ele ensinou, ele mostrou na prática como que se faz. Ser caridoso. Ele jamais teve nenhum gesto que não fosse de amor para ninguém, nem com aqueles que o agrediram, que chicotearam, que pregaram ele na cruz. Ele não teve nenhum gesto que não fosse de amor, de compreensão, de benevolência e de indulgência. E ele, quando sentiu que estava próximo a vida dele, a volta dele para o plano espiritual, ele disse aos apóstolos, aos discípulos: eu vou, mas vou enviar um Consolador para que possa estar com vocês para sempre. Esse Consolador vai reviver tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que eu estou ensinando, ele vai trazer para reviver e muito mais. Então, ele veio dizer para nós, conforme Allan Kardec nos ensina aqui nas obras, que esse Consolador é o Espiritismo, é a doutrina espírita, é a doutrina dos Espíritos, porque vem trazer todo o Evangelho de forma clara, tirando o véu das alegorias, porque Jesus pregou o Evangelho, mas de uma forma um tanto velada, em função de que a humanidade já era adulta espiritualmente, mas não uma humanidade madura, que ainda tinha muitas coisas que não podiam ainda ser reveladas por falta de entendimento da própria humanidade, dificuldades de entendimento, por falta de maturidade. Então Jesus disse muitas parábolas, muitas coisas por alegorias. Ele contava uma parábola, que é uma história, onde ele usava dos costumes da época e locais para que as pessoas pudessem entender. Jesus sempre falava de uma linguagem simples do povo, para que não houvesse dúvida naquilo que ele estava dizendo. Ele contava uma historinha usando do dia a dia daquele povo. E nessa historinha, ele embutia ali os seus ensinamentos, o seu Evangelho. E para os discípulos, ele chegava, explicava direitinho, porque ele estava treinando os discípulos, para que os discípulos pudessem ser a sua continuidade, porque já sabia no momento que ele tinha que voltar para o plano espiritual. Né? Então, ele pregou esse Evangelho ao vivo, trouxe ele pessoalmente como exemplo para toda a humanidade. Não escreveu nada. Então ele prometeu o Consolador, que vinha trazer de volta, no momento certo, de tudo que ele ensinou, todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos, vinham ser trazidos. Ele ia ser redivivo. Jesus redivivo no Evangelho, esse Evangelho. E essa doutrina dos Espíritos foi trazida para Allan Kardec pelos Espíritos superiores. Não tem aqui no Evangelho do Espiritismo
nem em nenhuma obra da doutrina espírita, nada que não seja trazido pelos espíritos superiores. Não é o Allan Kardec que tirou da cabeça dele, que é o que ele achava, que é de acordo com a sua cultura, o que ele entendia das coisas. Não, não é nada disso. São ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores e colocados na íntegra, de forma codificada e de forma classificada, de uma forma inteligente, para que nós pudéssemos ter acesso a todo o ensinamento do Cristo. Então, essa terceira revelação é a doutrina espírita que veio no século XIX, que foi numa época em que a humanidade também estava esquecida de Deus. Foi logo depois das cruzadas, depois daquelas guerras santas todas, que matavam muita gente na fogueira, que tinha aquela... Ninguém lembrava de Deus, mas aliás usavam o nome de Deus para poder fazer essas atrocidades. Então, nessa época difícil, é que Jesus achou por bem que estava na hora de vir a terceira revelação. Porque precisava de relembrar ao homem, à humanidade, os ensinamentos, porque estavam sendo esquecidos. Os homens, a humanidade, estavam se matando uns aos outros. Então era um momento no século XIX em que a humanidade já tinha se transformado através das revoluções industriais, das revoluções culturais, processo de evolução, da inteligência, A humanidade já era uma humanidade madura, espiritualmente madura. Então já podia compreender as alegorias que foram ditas por Jesus. Então vem a doutrina trazendo todas essas, tirando o véu dessas alegorias. A doutrina vem nos trazer esse evangelho de volta, com todas as explicações, uma clareza que não tem como nós conseguirmos, não entendermos. É claro que para o futuro outras revelações podem acontecer. Quando nós estivermos mais maduro, mais desenvolvido, num mundo de regeneração, vamos até dizer assim, outras revelações podem vir, porque o conhecimento, ele vem nos sendo dado por Deus gradativamente. Deus não nos dá conhecimento no momento em que nós não temos condições de receber esses conhecimentos. Então, não é contexto fechado. A doutrina dos Espíritos veio nos trazer as explicações da segunda revelação para que a gente pudesse compreender e seguir o nosso caminho. No momento em que nós aprendemos a conviver com essa revelação na íntegra, com esses ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe, nós estaremos aptos, possivelmente, a ter novos conhecimentos. Mas não modificar o que já foi dito. Não existe isso. A gente não inventa a roda de novo. É uma sequência lógica de conhecimentos. A partir da maturidade, nossa maturidade de entendimento, esses conhecimentos vão se alastrando, eles vão vindo mais conhecimento, mais profundo, para que a gente possa sempre seguir o nosso caminho, o caminho que Deus traçou para todos nós. No livro dos Espíritos, só para dar uma recordada, na questão 616, 614, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: o que a gente pode entender por lei natural? E a espiritualidade responde o seguinte: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a lei de Deus, ela veio, é a verdadeira, para nos trazer a verdadeira felicidade, nos facultar essa felicidade à medida que nós seguimos essa lei. Nós vamos sempre ser felizes. Mas se nós nos afastarmos dela, nós vamos ser infelizes, porque nós vamos estar na contramão dessa lei. E a lei natural é eterna essa lei? Eterna e imutável, como o próprio Deus.
Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis. As leis físicas, né? Por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E essas leis elas servem para todo o universo. Não é só para a Terra, não, para nós, terráqueos, não. Para qualquer mundo. Para qualquer mundo, em qualquer processo evolutivo que eles tiverem. Então, quando eu digo que as leis de Deus elas são imutáveis em qualquer mundo, é claro que lá no mundo mais feliz, essas leis são as mesmas. Mas nós estaremos lá com um entendimento diferenciado de hoje. Porque nós já adquirimos uma maturidade, um processo evolutivo tal, que nós já galgamos um passo da evolução, estamos num mundo melhor, o nosso entendimento é outro. Então nós vamos entender uma coisa que a gente leu hoje, de uma forma, que nesse momento está no mundo melhor, nós vamos entender de forma mais profunda. Porque nós vamos ter uma visão mais profunda das coisas. Porque é gradativo. Essa lei é gradativa. Mas é a mesma. A lei natural e a lei divina é a mesma. Então a lei que rege o átomo, né? Um átomo que seu núcleo, próton, átomo, em atração, essa lei que mexe nessa atração lá dos átomos, tá? É a mesma lei que regula a atração nossa, a lei do universo. É a mesma lei, a lei do amor, da atração. Ela rege o movimento lá dos planos dos astros, das coisas lá do universo, mas também o homem. Então é a mesma lei. A lei que rege o trabalho do cientista no laboratório procurando uma vacina, trabalhando nos experimentos, é a mesma lei que coordena o movimento dos astros, que trabalha o movimento da chuva, do vento, que controla, são as mesmas leis. A mesma lei que nos dá a vida é a mesma lei que dá a vida para os animaizinhos, para as plantas aquáticas. Então, é uma lei só. É a lei de Deus. Deus só fez uma lei. E essa lei, ela serve para reger, para regulamentar a vida em todo o universo. E lá na questão, lá no livro dos Espíritos, o Allan Kardec pega essa lei de Deus e resume essa lei, na parte terceira do livro, em 10 leis, que é a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de Deus, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, a lei de sociedade, onde nos regula a nossa convivência uns com os outros, lei do progresso, tudo tem que caminhar, nada pode ficar parado, lei da igualdade em tudo e em todos, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade, e a lei da perfeição moral. Então essas leis, esses 10 tópicos de leis que Allan Kardec separou, trazem todo o ensinamento da lei divina. Se nós seguirmos isso aqui, nós estamos seguindo o caminho de Deus, amor. Então só depende de nós estudarmos, temos que estudar para a gente ter conhecimento. Então Allan Kardec também começa o livro dele, do Evangelho, com a mesma coisa. Eu não vim destruir a lei, é o meu capítulo. Como Jesus, eu vim dar seguimento a essa lei. Eu vim trazer explicações mais profundas que vieram através dos Espíritos superiores dos ensinamentos do Cristo, para melhor entendimento de todos nós. Então a lei é única, é universal, perfeita e imutável. Sempre existiu e sempre vai existir, sem mudança nenhuma. O que muda é a nossa interpretação de acordo com a nossa evolução, a nossa maturidade de pensar, de usar o nosso livre-arbítrio,
Nós é que mudamos o entendimento dessa lei, mas ela é a mesma, ela nunca vai ser mudada, ela é perfeita, como Deus é. Deus também nunca muda, ele é assim mesmo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tinha outro livro que eu ia trazer uma passagem, que é o Consolador, que o Emmanuel veio nos falar aqui, na questão, acho que é inteiramente, e vem falar 68. Já até esqueci. Veio falar dessa lei. E ele traz exatamente, fala sobre o Velho Testamento, sobre a lei trazida por Moisés. Não vai dar tempo de eu ler aqui para vocês, que já chegou no fim, mas aqui no livro O Consolador tem um item lá que chama Lei, que é Emmanuel vem trazer mais esclarecimentos a respeito dessa lei. Eu sugeri que vocês possam dar uma ledazinha no livro O Consolador. Esse é um livro de cabeceira, tanto igual o Evangelho do Espiritismo, são livros de cabeceira, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho dos Espíritos, que a gente sempre tem lá na nossa estantezinha lá, nas folgadas. Se a gente tem alguma dificuldade, está com dúvida com alguma coisa, procura lá, então, vai ter sempre uma orientaçãozinha lá que vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Porque tudo está aqui. Muito obrigado a vocês pela atenção. Boa noite. A gente agradece o Mendes mais uma vez, né? Hoje o Mendes está rico de bônus hora, né, Sr. Mendes? Hoje está rico de bônus hora. Fez a harmonização para a gente aqui, fez a palestra também. Está rico, hein? Brincadeira, né, gente? É pela fraternidade mesmo que ele sempre faz, sempre está disposto a nos ajudar. Antes, foi encontrado um óculos, pessoal. Por acaso alguém de vocês aí, se verificar que não está aí, está aqui, tá? Se não está aí, está aqui. Bom, vou trazer alguns avisos para vocês aqui, alguns recadinhos. É o seu? Não, encontramos já. Ó. Alguns recadinhos para vocês aqui, bem rápido, pessoal. O primeiro deles é da biblioteca, tá? A biblioteca está disposta a oferecer para vocês a locação de livros. Um acervo muito interessante de obras doutrinárias aqui da nossa casa, está à disposição para vocês fazerem a locação. Então, para fazer a inscrição lá, basta que tragam o comprovante de endereço e a identidade. Lá também tem venda de livros, né, locação de livros novos e usados, livros infantis também da doutrina e ainda kits promocionais. A gente pede para vocês, às vezes vocês perceberam que a gente está sempre fazendo aqui a gravação das palestras, e a gente talvez não tenha divulgado, mas o conteúdo que a gente está colocando hoje, amanhã estará disponível no YouTube, bem como também nas nossas redes sociais, no nosso site que é feime.org, no Instagram, Feime Oficial, e no YouTube, basta digitar lá Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Esse conteúdo, bem como diversos outros, já estão disponíveis lá para você. A gente pede para aquele padrãozinho, né, da internet, dá um likezinho lá, compartilha, que cada vez mais a gente vai alcançar mais pessoas. A casa está oferecendo também, pessoal, dentro da programação desse ano, de diversos eventos que vão ocorrer, diversos cursos de qualificação, e o primeiro deles é o curso de recepcionista, que vai acontecer em 2 momentos, agora em fevereiro, dia 11 e depois no dia 18, que ele é ofertado às pessoas aqui, que praticam já as tarefas, e aqueles que também desejam ingressar numa tarefa fraterna para a nossa casa. Então é um curso de recepcionista que vai acontecer pelo estudo prático e também a parte teórica. Então, nos dias 11 e 18 de fevereiro, das 14 horas até as 17, tá bom? A gente está se encaminhando agora para o final da nossa reunião. Final, a gente costuma dizer que é uma pausa, porque daqui a pouquinho, quando a gente chegar em casa e tiver a oportunidade de dormir, esses ensinamentos que hoje aqui foram colocados serão de grande valia para todos nós. Ao final da nossa prece, pessoal, aqueles que quiserem tomar o passe, basta formar uma fila aqui do lado direito e o passe já será disponibilizado para vocês, tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento a mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, ao nosso Mestre, Cristo Jesus, nosso exemplo de conduta, Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores,
aos espíritos de luz que aqui hoje estiveram a nos auxiliar. Agradecemos pelos lenitivos depositados nas nossas águas, que esses fluidos sejam de grande proveito a todos nós, nossos lares. Rogamos ao nosso Pai que conduza as nossas melhores intenções aos nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em especial que estão em situações de rua, nos hospitais, nas casas de recuperação, nas penitenciárias. Rogamos, Pai, o amparo, o auxílio aos nossos irmãos que passam pela experiência do desencarne e também aqueles que agora adentram a mais uma programação do nosso plano físico. Senhor, rogamos que a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz façam morada em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Jesus abençoe o retorno dos lares e fique conosco.